Quem poderia imaginar, hein? Vamos ser sinceros, acho que nem o torcedor mais fiel do Alcaraz imaginaria uma vitória como essa, 6-3, 6-2, encerrando a sequência de 19 vitórias de Daniil Medvedev, conquistando o título do Masters 1000 de Indian Wells e recuperando provisoriamente o número 1 do mundo. Inclusive, para manter o número 1, ele tem que ser campeão já em Miami, né? Porque ele defende o título, né? E se ele for finalista, por exemplo, perdendo a final, ele acaba perdendo o posto de número 1 do mundo. Você vê como é a situação, como tá apertada a batalha ali pelo ranking, né? E ainda tem a gira de Saibro aí, vai ser a batalha franca dele e o Djokovic pelo número 1 do mundo. O fato é que foi uma atuação de ouro do jogador espanhol de 19 anos de idade, né? Que surpreendeu, né? Eu acho que o Medvedev, obviamente, não jogou o melhor dele, né? Esse não é um torneio que o Medvedev jogou o melhor. Acho que o melhor jogo dele foi contra o Zverev, né? E acho que até porque ele fugiu um pouco da natureza dele, quando ele começou a jogar aquele último set, né? Batendo, enfiando a mão na bola, né? Eu acho que ninguém esperava que ele fosse acertar tantos ataques, tantas mudanças de direção, porque não é tanto o estilo dele, né? Para mim foi o melhor jogo dele, porque se a gente pega ali os jogos que ele foi fazer, por exemplo, nas quartas, nas semis, né? Ele não mostrou um nível tão alto quanto ele mostrou assim, naquele jogo contra o Zverev, como ele mostrou em Dubai, por exemplo, né? Não sei se por causa das quadras, mas hoje foi um jogo que o Medvedev pouco se encontrou. E assim, eu acho que nem a questão de atacar, né? Porque muita gente acha que o Medvedev não ganhou esse jogo porque não atacou bem, né? Mas, ou não deu um trabalho mal para o Alcaraz. Eu acho que foi os contra-ataques que não fluíram bem, né? Porque muitos golpes, né? Tem vários ataques do Alcaraz na paralela que a gente via aquela cruzada do Medvedev voltar igual um foguete, né? E não estava acontecendo isso. Uma falta de confiança, acho que visto o nível alto do adversário, né? Há de se elogiar que o russo não desistiu, lutou até o final, colocou um pouco de drama naquele game de saque ali do Alcaraz e mostra como ele é um tenista assim, cheio de recursos, né, o Alcaraz, né? Ele é um cara que consegue ali pegar uma bola no pé dele, aquela devolução naquele voleio foi impressionante, né? Uma baita devolução e o Alcaraz conseguiu passar aquela bola. Então, assim, o Alcaraz ele fez um jogo quase que impecável, né? E o Medvedev viveu alguns momentos. Momento depois do 3-0, que ele começa a jogar melhor, equilibra um pouquinho mais aquele set, chega a abrir um 0,30, mas ele não consegue entrar de vez no jogo, né? E assim, ele deu uma melhora no segundo set, né? Depois do 4-0, entende? O saque não estava fluindo, não estava entrando da maneira que a gente espera que o Medvedev faça, as devoluções dele, né? Isso também acho que falta o Medvedev às vezes tentar um pouco mais para a linha de base, né? Porque, caso vocês não saibam, o Medvedev fica 7 metros da linha de base para devolver um saque. A quadra em si, ela tem 13 metros, um lado dela, é 26, né? Assim, somar tem uns centímetros quebrados, né? Mas, só vocês terem ideia, o cara tá 7 metros atrás da linha de base, né? Hoje precisava de um ajuste, né? Você vê que até ele tentou ir um pouquinho para frente, mas não muito, né? Isso é aquela questão, né? De sair um pouco da natureza dele para tentar se adaptar às nuances dos adversários e não funcionou bem hoje, né? E o Alcaraz, com muitos méritos, é o vencedor, é o campeão. E assim, né, eu acredito que as pessoas também tenham que pensar um pouco que esse jogo não vai ser, acho que o que vai ser reflexo do confronto. Eu acredito que vão se enfrentar mais vezes, são dois tenistas excepcionais, são dois tenistas que vão longe nos torneios. Eu acho que assim, a final lá, a final de Madrid, ano passado, que o Alcaraz atropela o Zverev, né? Ele fez um 6-3, 6-1, mas foi lá em Roland Garros que aconteceu. O Zverev ganhou, podia ter feito até um triplo 6-4 no jogo, porque cada jogo tem sua história, né? Não dá para falar que esse jogo vai definir o confronto daqui para frente, porque foi uma ocasião em que o Alcaraz jogou super bem e o Medvedev foi abaixo do que a gente espera dele, né? Isso já aconteceu até entre os grandes, já houve atropelo entre os grandes, né? O Nadal já não levou um 6-2, 6-3, 6-2 na final da Australia Open pro Djokovic? Levou. A gente não viu o Federer só ganhando 4 games contra o Nadal na final de Roland Garros, um 6-3, 6-1, 6-0. Isso já aconteceu, entende? Assim, tenistas excepcionais às vezes saem de quadra assim, suados, né? Porque tem oponentes que às vezes estão jogando um nível tão alto, né? E você não consegue se encontrar dentro do jogo e acontece. Então, não acho que esse jogo vai definir o que o confronto é daqui em diante, né? Eu acho que foi um jogo que realmente o cara jogou bem, mostrou todo o talento dele, mas eu sei que o Medvedev pode fazer melhor do que isso. E já fez, inclusive, né? Eu não acho que um cara que ganhou do Djokovic 5 vezes na sua carreira não pode fazer melhor do que isso, né? Ele é um tenista excepcional. E assim, a gente vê o Alcaraz recuperando o número 1, como eu disse, né? Ele agora volta a ser o número 1, a margem é muito pequena, né? O Djokovic não pôde jogar esses torneios, né? Esse Masters 1000 de Indian Wells e nem o de Miami, então a margem ainda é pequena, né? Então vamos ver como vai ser a gira de Saibro, como vai ser Miami também, um novo torneio, vamos ver como estão as condições da quadra, vamos lembrar que Miami até mudou, antes era mais próximo do mar, numa ilha que tinha lá o complexo, né? Agora eles fazem dentro do estádio do Miami Dolphins, né? O Hard Rock Stadium, né?
É um estádio da NFL, a quadra central numa parte lá, uma bizarrice, né? É uma coisa assim, americana querendo inventar, né? E talvez seja uma quadra um pouco mais rápida. Não sei o que vai acontecer lá na próxima semana. Inclusive, quarta-feira já começa o Masters 1000 de Miami, então vamos ver o que vai acontecer. E assim, o Alcaraz, ele, obviamente, tem boas chances de ser campeão. Eu acho que assim, foi surpreendente a forma que ele ganhou hoje, né? O Medvedev realmente decepcionou, o saque dele não entrou tão bem. Inclusive, acho que a grande mérito do Alcaraz foi colocar mais pontos para jogar, né? Porque a gente teve no torneio, o Medvedev, 40% dos primeiros saques dele que entravam não voltavam, né? Hoje foi 15, né? Foi uma queda muito grande, né, disso. E você colocar o Porto para jogar, e não era qualquer devolução que tava vendo, devoluções muito profundas, precisas. Então, assim, foi impressionante, né? Então, o Alcaraz hoje teve a melhor partida dele no ano, acho que fácil, né? Acho que nunca eu vi ele nesse ano, pelo menos, né? Eu já vi atuações ano passado, mas é difícil ver um cara imprimindo um ritmo tão alto desde o início do jogo e dando pouquíssimas brechas ao adversário, né? O Medvedev não teve um breakpoint, né? É curioso pensar que o tenista que mais quebra serviços na atualidade, que é o Daniil Medvedev, né? Ele não tem um breakpoint. Ele e o Djokovic são os caras que mais incomodam o adversário no saque dos adversários, né? Entende? Então, assim, é complicado imaginar que isso aconteceu, mas aconteceu. Mas é aquela história, né? Nem sempre o tênis vai te dar o que você espera. Eu queria ver hoje uma batalha de 3 horas. No final, vi 1h10 de massacre do tenista espanhol. Vamos ver o que vai acontecer agora em Miami. Como eu disse, condições diferentes. Teoria era para ser a quadra mais lenta, né? Inclusive, é até uma das coisas que o Nadal até evitava Miami, porque as condições não eram que ele mais gostava, então ele já pulava e esperava Monte Carlo. Vamos ver o que vai acontecer. E para encerrar essa parte, né, da gira americana de tênis, porque ela volta depois lá no US Open, Cincinnati, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.